Olá, torcida, mais um Vasco TV no ar e o programa de hoje muito bacana, mas antes de falar dos assuntos que teremos nesta edição, quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar em nossa rede social. Entre lá no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. No canal do YouTube está aqui, se você ainda não se inscreveu, você está perdendo tempo, entra lá agora, se inscreva e receba sempre um vídeo novo aí na sua casa. Agora vamos aos destaques do nosso programa. Parabéns, Seleção Brasileira, realmente São Januário da sorte. E essa sorte não é de hoje não. No quadro Aconteceu de Agora, vamos mostrar para vocês outras passagens vitoriosas da nossa Seleção Brasileira aqui na Colina. Recebemos uma visita para lá de especial aqui em São Januário na semana passada. A garotada do acampamento de férias do Vasco esteve por aqui, fez um tour no estádio, acompanhou o treino do Vasco e olha, ainda tiraram foto com todos os jogadores. Vasco Camp, agora no Vasco TV. O aniversário foi do Fluminense, mas na reabertura do Maracanã, o Vasco também teve motivos para comemorar, como o retorno do ídolo Juninho Pernambucano. E no final da festa aqui no Maraca, quem saiu feliz foi o Vasco. O Vasco completará 115 anos de glória e no quadro Aconteceu desta semana. Conheça como se deu a fundação de um dos maiores clubes do mundo, o Gigante da Colina. Na primeira matéria do programa vamos falar de um jogador e sócio do Vasco que na semana passada esteve em campo pela primeira vez com a Seleção Brasileira Sub-20 e acabou de renovar contrato com o Vasco por 3 anos. Ele é o queridinho do Vasco e o queridinho da mamãe. Veja quem é. Valeu, Henrique, muito sucesso com a Seleção Brasileira e principalmente muito sucesso com o Vasco. Bola rolando na Copa Cruz Maltina de Associados, que começou com um sol para cada um. E o pontapé inicial da competição você confere agora. Agora vamos falar de um companheiro do Juninho, o equatoriano Tenório, que vibrou muito com a classificação do Equador para a Copa do Mundo e para o ano que vem ele tem planos. Agora vamos falar de clássico dos milhões, só que no futebol americano. O Vasco jogou contra o Flamengo no último final de semana e o Vasco TV esteve no Luso Brasileiro e registrou tudo para você. Logo mais, o Vasco entra em campo contra a Ponte Preta em Campinas. E nesse jogo, o atacante ainda menino vai estar mais uma vez à disposição do técnico Dorival. Batemos um papo com o atacante Thales, que sempre que entra joga bem, mas ele não está satisfeito com isso. Ele quer mais. Parabéns para as meninas da Colina. Ainda falando em títulos, a garotada da base conquistou na última terça-feira o 3º título no ano, o torneio Guilherme Embre, em cima do Fluminense dentro de Xerém. Um título muito festejado do Sub-15, mas a comemoração termina aqui em Xerém. Nada de descanso, muito menos férias, porque o trabalho continua com foco em mais uma conquista, que pode ser a 4ª no ano. Os cruzmaltinos do Pré-Mirim se reuniram com o presidente Roberto Dinamite para um registro que eles vão guardar para a vida inteira. A primeira foto oficial de uma conquista no campo. O Vasco também marcou presença na Jornada Mundial da Juventude. Na última quinta-feira, alguns atletas dos esportes olímpicos do clube participaram da cerimônia das bênçãos da bandeira. E no domingo, na despedida do Papa Francisco, ele ganhou uma camisa do Vasco. E agora vamos falar de base. O Vasco foi campeão Sub-15 no último sábado, ganhou do Flamengo dentro da Gávea. Estamos aqui com presenças ilustres do treinador Luiz Felipe e do Evander, que marcou um golaço na partida. Treinador, dá uma tranquilidade, seja bem-vindo primeiramente ao nosso programa, dá uma tranquilidade depois que ganha um jogo desse, do Flamengo, o adversário que ganhou do Vasco na primeira fase. Muito obrigado pela oportunidade, com certeza dá uma tranquilidade muito grande, para a gente agora tem o 2º semestre para disputar a Taça Rio, então a gente agora vai recomeçar o trabalho do zero, com muita humildade e tentar conquistar, quem sabe, a Taça Rio, que é o nosso objetivo maior agora nesse 2º semestre. E o Evander, foi o personagem dessa grande final, marcou um golaço. Que golaço? Fala para mim um pouco desse gol. Acho que o gol mesmo foi a mão de Deus, que muitas pessoas não acreditaram que eu estava dali, até mesmo porque nem a câmera acreditou, acompanhou mais a passagem lateral. Mas eu no treino mesmo, não é característica mesmo que eu tenho desde pequeno. Acho que Deus que me abençoou muito nesse gol aí. E além do título, o Evander é o artilheiro do Vasco, de 16 jogos do Vasco, ele atuou 15 e marcou 15 gols, uma marca e tanto, Evander? Não, graças a Deus, os gols vêm saindo naturalmente, eu acho que estou numa fase muito boa e tive essa oportunidade de fazer os 15 gols aí nos 15 jogos. Acho que estou muito feliz, só continuar assim, não deixar cair o rendimento. Vamos começar o programa falando de conquistas. No último sábado, os meninos dos juniores conquistaram a Taça BH e na segunda-feira foi a vez do Sub-15 que conquistou o bicampeonato da Copa Brasil-Japão. E no último dia de estadia do Vasco em Belo Horizonte, os jogadores viveram uma manhã especial ao lado dos lutadores do UFC. E quem levou a melhor foi o lateral Ney, fã declarado do esporte, que ganhou um presente de ninguém menos que Glover Teixeira. Clay, um gol de falta sempre importante, foi decisivo naquele momento. Você imaginava fazer a diferença naquela partida?
Boa tarde. É sempre bom, né? Você, nos momentos de dificuldade, numa bola parada, eu fui feliz de ter ajudado a minha equipe. E é sempre importante, né? Você sempre está preparado para os momentos mais difíceis. Na semana passada, no dia 7 de setembro, tivemos uma noite de autógrafos de 4 campeões da Taça BH lá na Gigante da Colina de Caxias. E olha, foi um sucesso. Hora de falar de um torcedor de Brasília, colecionador, olha, ele tem tudo do Vasco, fã do Roberto Dinamite, e no jogo contra o Corinthians lá em Brasília, ele conseguiu assistir o jogo pertinho do presidente. O Vasco conseguiu uma importante vitória sobre o Internacional em Macaé e ganhou uma motivação e tanto para o clássico contra o Flamengo em Brasília. Parabéns aos sócios da equipe Copa de Ouro por esta conquista e até ano que vem. Agora vamos para a nossa linda Lagoa Rodrigo de Freitas, onde o Vasco venceu 2 regatas da 5ª e penúltima etapa do Campeonato Estadual.